Como algumas plantas crescem no deserto? Como é possível que cresçam e sobrevivam em ambientes tão quentes e secos? Ao longo de milhões de anos, diversas plantas se adaptaram a esses ambientes. Para entendermos melhor como isso funciona, antes de mais nada, precisamos falar sobre o processo mais importante para o crescimento vegetal: a fotossíntese. A fotossíntese é o processo pelo qual ocorre a utilização de gás carbônico e água para a produção de açúcar, havendo liberação de gás oxigênio e utilizando a luz como fonte de energia. A captação e transferência de energia luminosa ocorrem por meio dos pigmentos fotossintéticos, principalmente as clorofilas, que estão presentes no cloroplasto. A fotossíntese pode ser resumida por uma equação, tratando-se de um fenômeno no qual a planta produz carbono orgânico a partir de carbono inorgânico, para posteriormente utilizá-lo em seu crescimento. Este processo não é essencial apenas para as plantas. Sem as trocas de gases que ocorrem, entrada de gás carbônico e saída de gás oxigênio, a vida na Terra não existiria da maneira como conhecemos. Mas como ocorrem as trocas de gases pela planta? O controle da entrada e saída de gás carbônico e gás oxigênio ocorre por meio da abertura e fechamento de estruturas especializadas, conhecidas como estômatos, responsáveis também pela transpiração da planta. Quanto maior e mais duradoura for a abertura dos estômatos, maior será a taxa de fotossíntese, devido à maior entrada de gás carbônico, e maior será também a perda de água por transpiração. No entanto, em condições de baixa disponibilidade de água no solo, as plantas fecham parcialmente ou até totalmente os seus estômatos, como forma de prevenção contra a transpiração intensa, prejudicando as trocas gasosas e a fixação do carbono pelas plantas. Mas como ocorre a fixação de carbono pelas plantas? O que envolve esse processo? Todas as plantas fixam carbono proveniente do gás carbônico por ação de uma enzima chamada rubisco. Porém, durante o ciclo de algumas plantas também ocorre a atividade de outra enzima, a pepicase. A rubisco não fixa apenas o gás carbônico. Esta enzima também tem afinidade pelo oxigênio. O problema é que quando ocorre a fixação de oxigênio pela rubisco, ao invés do gás carbônico, o resultado é um gasto de energia desnecessário e a produção de um composto que não poderá ser utilizado pela planta, prejudicando assim o seu crescimento. A fixação de oxigênio pela ação da rubisco é conhecida como fotorrespiração, sendo intensificada quando as temperaturas do ambiente são elevadas, devido ao aumento da razão oxigênio-gás carbônico, o que ocorre em regiões áridas e quentes, como é o caso dos desertos. Já a pepicase é uma enzima de monoatividade. Ela não interage com o oxigênio. Ela apresenta afinidade apenas pelo bicarbonato, que pode ser formado logo após a entrada do gás carbônico pelos estômatos. Ou seja, não ocorre a fixação de oxigênio pela ação da pepicase. Logo, não ocorre a fotorrespiração. Então voltamos à nossa pergunta. Como algumas plantas conseguem crescer no deserto? Como é possível que sobrevivam e cresçam em ambientes tão quentes e secos? Já que na falta de água, os estômatos encontram-se parcialmente ou totalmente fechados, e em temperaturas elevadas ocorre uma maior taxa de fotorrespiração, fatores que limitam as trocas gasosas, a fixação de carbono e o crescimento das plantas. A principal resposta está na evolução, por meio do desenvolvimento de diferentes mecanismos de fotossíntese pelas plantas. Em relação ao mecanismo fotossintético, as plantas podem ser classificadas como plantas C3, como por exemplo alface, tomate e soja, plantas C4, como é o caso do milho, cana-de-açúcar e palmeira, ou plantas CAN, como por exemplo as orquídeas, bromélias e cactos. As plantas C3 apresentam grandes limitações em crescer no deserto. O nome C3 se dá por conta do primeiro produto estável formado no ciclo possuir 3 carbonos. Estas plantas não possuem atividade da pepicase em seu ciclo, apenas da rubisco. Sendo assim, sob condições de altas temperaturas e falta de água, como é o caso nos desertos, as plantas C3 apresentam intensa fotorrespiração, além de pequena ou nenhuma abertura estomática, devido à baixa disponibilidade de água no solo, fatores que limitam a fixação de carbono e afetam seu crescimento. As plantas C4 são mais adaptadas a ambientes quentes e secos do que as plantas C3, porém não são elas que predominam no deserto. O nome C4 se dá por conta do primeiro produto estável formado no ciclo possuir 4 carbonos. Diferentemente das plantas C3, as plantas C4 possuem a enzima pepicase. O mecanismo fotossintético das plantas C4 envolve um ciclo de carboxilação e descarboxilação, que ocorre em regiões diferentes. A pepicase é responsável pela carboxilação, atuando na região mais externa, onde existe uma maior diversidade de gases.
O composto formado é transportado para a região mais interna, onde as taxas de oxigênio são bem menores. A rubisco, então, atua na região mais interna. Após a descarboxilação do composto transportado, essa enzima fixa o carbono que será utilizado para o crescimento da planta. Por conta desse mecanismo, as plantas C4 apresentam baixas taxas de fotorrespiração, mesmo em altas temperaturas, uma vez que na região mais interna, onde fica a rubisco, ocorre uma superconcentração de gás carbônico e praticamente ausência de oxigênio. Portanto, estas plantas suportam maiores temperaturas sem que afete seu crescimento. As plantas C4 também suportam melhor a falta de água, pois mesmo com reduzida abertura estomática, a pepicase é capaz de fixar carbono em quantidade satisfatória, tornando possível que a planta realize a fotossíntese com menor perda de água por transpiração. E por fim, as plantas CAN. São elas as mais adaptadas e predominantes no deserto, crescendo sob temperaturas bastante elevadas e em ambientes extremamente secos. O metabolismo CAN, assim como o C4, também envolve um ciclo de carboxilação e de descarboxilação, porém a separação não é espacial, como ocorre em plantas C4, e sim temporal. A carboxilação ocorre durante a noite, por meio da pepicase. No período noturno, as plantas CAN abrem seus estômatos para captarem gás carbônico. Como a temperatura do ambiente nesse período é bem menor, a planta é capaz de realizar a carboxilação sem que ocorram grandes perdas de água por transpiração. O produto de 4 carbonos formado é armazenado na forma de ácido pelas plantas. Daí vem o nome CAN, que traduzido é a sigla para metabolismo ácido das crassuláceas, pois foi observado pela primeira vez em plantas dessa família. Durante o dia, com o aumento da temperatura, as plantas CAN fecham totalmente os seus estômatos, como forma de prevenção contra a perda de água por transpiração. Nesse período, os ácidos de 4 carbonos são liberados. Em seguida, ocorre a descarboxilação, resultando em uma superconcentração de gás carbônico, já que os estômatos se encontram fechados. Com a captação da energia luminosa presente durante o dia e pela atividade da enzima rubisco, ocorre então a fixação do carbono, que posteriormente será utilizado para o crescimento da planta. É dessa maneira que as plantas CAN conseguem crescer em ambiente tão quente e seco como o deserto. Elas abrem seus estômatos somente durante a noite, realizando as trocas gasosas com uma baixa perda de água. Nessas plantas, o mecanismo concentrador de gás carbônico em torno da rubisco é responsável pela supressão da fotorrespiração, uma vez que durante o dia os estômatos se encontram fechados e os níveis de oxigênio são quase nulos. Esses mecanismos são os grandes responsáveis pelas plantas CAN sobreviverem em condições tão extremas. Resumindo, as plantas C3, C4 e CAN apresentam diferentes mecanismos fotossintéticos. O primeiro produto estável formado por plantas C3 possui 3 carbonos, e por plantas C4 e CAN possuem 4 carbonos. As plantas C3 possuem apenas a rubisco como enzima carboxilativa, já as plantas C4 e CAN possuem a rubisco e a pepicase, havendo uma separação espacial entre as enzimas em plantas C4 e temporal em plantas CAN. A razão de transpiração corresponde à quantidade de água perdida para a produção de 1 grama de massa seca pela planta. Essa razão mostra que as plantas CAN são capazes de produzir massa seca perdendo menos água do que as plantas C3 e C4. Os motivos para isso? Você já pode responder.